Olá, pessoal. É, às vezes, às vezes com a leitura de livros, eu passo a refletir a respeito dos temas, né? Conforme os livros vão chegando, conforme eu vou lendo, eu vou refletindo sobre as coisas que eu leio, né? Esse livro do José Ortega y Gasset, o que é filosofia, é de um filósofo espanhol, é simplesmente um livro formidável, formidável. Na minha opinião, é um livro que ele reflete muito bem essa coisa do filosofar em si. É interessante porque o autor ele não segue aqueles manuais de filosofia que a gente está acostumado, falando sobre os gregos, Platão, Aristóteles, aí faz toda aquela parafernália, faz toda aquela trajetória, filosofia grega, filosofia antiga, filosofia clássica, e aí vai para a Idade Média, e depois vai para, né, já pula direto lá para filosofia moderna, contemporânea, e assim vai. Não, o Ortega ele vai fazendo uma reflexão, ele em cima de reflexão, e ele vai, vamos dizer assim, ele vai afinando, refinando o pensamento. Né? Ele fala em giros concêntricos, né? Como se fosse um caracol, né? Como se fosse e aí ele vai circulando, né? Subjetivamente, ele vai de forma bem suave, ele vai dando alguns elementos e vai ficando cada vez mais profunda essa reflexão, né? Ortega é de um brilhantismo assim monstruoso, monstruoso. O que eu estou tentando fazer no canal? Eu estou tentando trazer uma linha conservadora de reflexão, né? Tendo em vista que não tem muita coisa, ao meu ver, na internet, né, sobre o conservadorismo e sobre a filosofia conservadora cristã, né? Então eu vou contribuindo aí. É, Ao meu ver, o Ortega ele começa a falar sobre a filosofia em si, sobre a trajetória que a filosofia fez, né, ao decorrer dos séculos e séculos, até culminar com uma espécie de uma ditadura da física. Né? A filosofia, por um tempo, ficou refém da física. Né? A física, ela junta um pouco do rigor matemático e também junta as reflexões um pouco mais flexível da biologia, né? Tem uma certa exatidão, né? Tem uma exatidão matemática, biológica, física, né? Experimental, e isso foi uma febre, né? Durante a era moderna, né? E ele vai refletindo sobre isso a respeito do místico também, né? O pensamento místico que traz toda aquela áurea, né? Toda aquela beleza, né? Eu gosto muito de ouvir os místicos, né? Eu gosto muito de vez em quando, a mística, né? De vez em quando eu me deparo ouvindo alguns audiolivros, né? Eu não tenho muita paciência às vezes para ler livro físico, então eu fico no audiolivro às vezes. E os físicos, eles trazem toda aquela majestade, toda aquela glória, todo aquele mistério das chaves arcanas, do infinito, né? É interessante porque o místico faz aquela pulada metafísica, né? Ele vai além dos astros, das estrelas, e é muito interessante porque são abordagens que, ao meu ver, é bastante audaciosa, né? Bastante audaciosa. O Ortega y Gasset fala sobre esse vigor, esse vigor de pensamento, né? Essa reflexão profunda a respeito da vida, né? Que o filósofo faz.
né? E para fazer isso ele usa algumas ferramentas, né, dadas por Platão, dadas por Aristóteles. Aristóteles e Platão, na visão do Olavo de Carvalho, é fundamental, é a base da filosofia, é o que há de... Não dá para entender filosofia sem ler Platão, sem ler Aristóteles. Eu confesso que tenho muita dificuldade, mas eu estou na luta, né, para entender Platão e Aristóteles. Ler Platão é até mais divertido, vamos dizer assim, eu pessoalmente acho, do que ler Aristóteles. Aristóteles é muito prático, muito raciocínio, bastante lógico às vezes. Ele é o pai da biologia, né? Aristóteles é o pai da biologia, então ele traz uma abordagem mais sucinta, mais reflexiva. Já Platão já faz os diálogos, ele escreve em formas de diálogos, né? Com a maioria dos diálogos, o Sócrates como figura central, né, do pensamento platônico. Já Aristóteles vai para análise do mundo como ele é. Se você vê, tem um quadro da Academia de Platão, né, se eu não me engano foi feito por Michelangelo, eu não me lembro direito quem era o pintor, e que Platão está apontando para cima e Aristóteles está apontando para baixo. Então a gente vê que Aristóteles é um pensador ou um pensamento mais voltado para a realidade, né, para as coisas. A escola de Aristóteles, o Liceu, parecia um zoológico, né? Ele estudava muito a estrutura anatômica dos animais. Ele costumava tentar raciocinar a partir do ponto de vista da Terra, daquilo que existe. Platão bebeu muito da fonte de Pitágoras, né? Então Platão era um matemático, né? Dizem que na escola de Platão existia uma frase: ninguém passa aqui sem que entenda de geometria. Então a escola platônica era muito ligada à matemática, né? Passava-se anos e anos estudando geometria. Existe uma lenda de uma certa disparidade entre o pensamento de Aristóteles e Platão. Aristóteles foi aluno de Platão e foi um dos alunos mais brilhantes de Platão. Então você vê que no pensamento grego, para o Ortega existe uma certa inocência, né, em análise do eu. Esse eu, do ponto de vista grego, não existe esse eu subjetivo que é tão explorado na filosofia moderna. A subjetividade é uma coisa nova, né? Essa coisa de pensar no eu, no eu profundo, no eu voltado para si, né? Porque no mundo antigo, o que era esse eu aí? O que é o outro? Existia o cosmos. Existiu o cosmos perfeito, ordenado, em que todas as coisas estão no seu devido lugar, né? A maré, o vento, as estrelas, e as coisas funcionam da única maneira que deveria. Uma coisa que não funciona como deveria é uma não coisa, né? O olho que não olha, o olho que não vê, não é um não olho. Tudo aquilo, uma vaca que não dá leite é uma não vaca. Então existia uma função por trás do ser. O indivíduo nasceu por uma função, né? Tem uma função no cosmos. Os que lutam, os que oram, os que trabalham. A sociedade começou a se organizar a partir de funções, né? Funções sociais, né? Nós tínhamos o patriarcado, né? As tribos, depois os assentamentos permanentes, né? Os clãs familiares, paterfamílias. Na Grécia a gente tem uma certa distribuição de terras, né? Terra difícil de plantar. E com o passar do tempo, alguns se tornaram proprietários de terras, né? E outros se tornaram escravos, né? E aí existia toda
uma hierarquia social de tipos de escravos, né? Na Grécia, em Roma também. Então a gente vê aí que existe todo um fenômeno social por trás do pensamento filosófico. O filósofo, ele reflete sobre a vida, sobre o universo e tudo que há, Ortega y Gasset fala, né? Então refletir filosofia é refletir sobre as coisas do mundo, né? A filosofia é a mãe de muitas das ciências que temos hoje. A filosofia pariu, é um parto. A filosofia tem uma filha chamada biologia, a filosofia tem uma filha chamada psicologia, a filosofia tem uma filha chamada ciências políticas, a filosofia é o estudo da ética, né? Hoje em dia, infelizmente, no meio acadêmico ficou só o problema, o abacaxi para descascar, que é a ética, o conhecimento e a estética, né? Então a filosofia ficou pequenina, né? Que pro Ortega isso com o tempo a filosofia foi ganhando cada vez mais espaço, né? A ponto de superar tranquilamente aí a física no quesito sua própria função, né? Então você tem aí uma reflexão filosófica profunda do Ortega a respeito do que é filosofia, né? E ele vai meio que analisando o pensamento cartesiano e a filosofia moderna, né? As suas relações com a filosofia antiga, né? E ele vai criticando Schopenhauer e criticando Descartes, né? Uma das aulas do Olavo, o Olavo fala a respeito disso também, que a crítica do Olavo e a crítica de Ortega é que esse eu subjetivo que o Descartes fala, logo penso existo, por Descartes não existe nada além daquilo que eu posso duvidar. Só existe uma coisa que é real, existe uma coisa chamada dúvida. Se eu penso, logo existo. Então, só que o grande problema por trás desse eu que o Descartes proclama, né? Penso, logo existo. Cogito, ergo sum, né? É que não é um eu verdadeiro. Ele parte de um eu fictício, de um eu criado, de um eu artificial, vamos dizer assim. Essa artificialidade ela nasce com o pensamento moderno, né? Tira-se Deus da parada, após a Idade Média, você tem aí a Idade Moderna, e aí Deus foi jogado de lado por muitos dos pensadores modernos, né? Você tem a ruptura da igreja, a igreja na Idade Média, no fim da Idade Média, perde o poder que ela tinha, e aí começam umas tretas do papado com os imperadores da Europa, e aí o rei se acende. Você tem uma era moderna em que o rei toma lugar e você tem o nascimento dos impérios, e os imperadores começam a ter cada vez mais autonomia, e a igreja vai perdendo poder com a reforma protestante, a contra-reforma. Você tem as facções, né? Começam a surgir vários pensadores, vários pensamentos diferentes, hereges, né, na linguagem da Igreja Católica, que não condiz com aquilo que o clero pensava. Você tem os concílios, e aí você tem várias ramificações, e aí você tem anglicanos, católicos, né, protestantes, batistas, luteranos, e aí você tem várias ramificações de pensamentos cristãos. E é interessante. Onde é que eu quero chegar? Que pós-pensamento grego do cosmos e os deuses, os hebreus, né, os judeus acabam venerando o Deus único. É muito interessante isso.
Diferente do pensamento grego e romano, que são vários deuses, né? E aí você tem toda uma reflexão filosófica profunda na escolástica, na Idade Média, a respeito desse Deus único, né? E como ele interfere na Terra, né? No pensamento. Então Deus se torna o centro do universo na filosofia ocidental na Idade Média. Você tem toda uma população fragmentada em pedaços após a queda do Império Romano, né? E aí você tem uma Europa do qual a Igreja Católica o cristianismo começa a se acender, né? Após a queda do Império Romano, e Constantino ainda reforçou muito. O Constantino é uma figura muito controversa. Alguns dizem que ele se aproveitou da situação política para alguns dizem que Constantino se converteu, né? Mas alguns dizem que foi verdadeira a conversão, outros dizem que foi falsa, que ele foi um político, se aproveitou da situação, porque na época dele havia um conflito muito grande entre pagãos e cristãos. Mas ele reforçou, ele deu muita força de base para os cristãos, né? E esse cristianismo se espalhou. Uma coisa interessante que o Olavo fala ele aborda como é que pode um homem vir de Nazaré, uma aldeia simples, né? Um dos profetas, um dos rabinos, e ele acaba ficando famoso de uma tal forma que se espalha pelo mundo inteiro. E na época não havia marketing, não havia todo esse poder de comunicação que a gente tem hoje. Então é interessante pensar a respeito disso. Esse cristianismo se propaga pela Europa. A Europa está fragmentada em milhares de pedaços, os feudos, né? As pessoas que fugiram de Roma e os bárbaros também que invadiram Roma, germânicos, visigodos, godos, ostrogodos, e você tem várias tribos. Essas tribos, de certa forma, têm que conviver. E aí há uma certa aliança indireta entre a cultura grega romana e a cultura germânica, vamos dizer assim, a cultura bárbara. Esse termo bárbaro é interessante, né? Porque vem do bar, que naquela época eles não entendiam muito bem. Imagine um romano todo limpinho, todo cheirosinho, né, com óleo no corpo, se encontrava com um germânico de uma tribo que havia invadido um castelo. Então você tem aí uma fusão dessa cultura, né, do homem germânico, um guerreiro, explorador, com o romano. É interessante pensar na figura de Jesus Cristo, né? Ao meu ver, foi a personagem mais interessante da história, mais importante. Ao meu ver, foi o homem ou o ser mais importante de toda a história humana, Jesus Cristo. Ele foi um divisor de águas, né? Ele foi alguém que trouxe para o Oriente, para o Ocidente, né? Para o Ocidente uma luz muito forte, porque ele trouxe a esperança de entender que o outro é meu irmão. Olha que interessante, para o mundo antigo isso é uma coisa assim absurda, né? Para o grego romano, o que é o outro? Existem as funções sociais, e as funções sociais são aquelas dadas naquele agrupamento humano. O escravo é o escravo, o senhor é senhor, o escriba é o escriba, o gladiador é o gladiador, o imperador é o imperador. Cada um tem sua função. O escravo era, dependendo da situação, era tratado igual gado, era como se fosse, naquela época no mundo antigo, era como uma ferramenta de trabalho, né? Existem alguns manuscritos de Aristóteles que defendem a escravidão. Aqui. Existem determinados tipos de pessoas que precisam ser guiadas por outrem. Aqui.
é um mundo antigo, é uma forma de pensar de outra época, né? E aí tem algumas pessoas com certas ideologias que acham que nós temos dívida histórica. Que dívida histórica? Por é que a gente pode condenar uma nação inteira da nossa época, do nosso mundo hoje atual, por causa de uma época que já se passou séculos e séculos atrás? E aí? Como é que você. Não tem como você voltar no tempo e tentar reparar. O que se pode fazer é tentar proteger a vida, tentar defender os seres humanos, é lutar pela liberdade humana, é proteger os seus, proteger sua nação, defender sua família, defender seus amigos, né? Defender o cristianismo, né? Que ao meu ver é a base principal do pensamento ocidental. Jesus merece ser protegido, Jesus merece ser defendido, né? Porque ele foi um divisor de águas na história humana. Ele foi o pensador e foi o líder religioso. Ele foi, no mínimo, aí, um ser muito iluminado, a ponto de trazer palavras de conforto, de esperança para um povo que estava totalmente devastado por uma Europa em frangalhos, em pedaços, né? Você tem uma Europa aí, com rupturas violentas, né? Então, pessoas tiveram que deixar suas casas e foram para o interior. E nesse interior, os ricos, os que tinham condição de ter fazendas, acabaram acolhendo essas pessoas e aí essas pessoas se tornaram servos da gleba. Qual é a esperança que esse povo tinha? Então a igreja, ela trouxe a esperança. O cristianismo trouxe esperança para uma população, né? Alguns pagãos, alguns bárbaros, alguns judeus, alguns romanos. Essa crença no Deus verdadeiro, ao meu ver, o absoluto, eterno, transcendente, imanente, uma grande possibilidade disso, ao meu ver, né? Ele se manifesta de certa forma, me parece que sim, se manifesta sim, nas coisas viventes, né? Uma vez, certa vez, eu estava conversando com um amigo meu e ele me disse uma coisa muito interessante. Deus, ele não pode ser interpretado como um livro de filosofia, porque é muito além. Deus só pode ser sentido. Você só pode sentir Deus. E eu sinto a presença de Deus. Basta você olhar para as estrelas do céu, olha para a terra, olha como as flores são feitas, a beleza e a formosura das flores, as aves. Existe uma beleza na natureza, uma certa harmonia. A natureza é muito sinuosa. Então você vê que é, um, é uma obra, é um feito. Eu li o Gênesis hoje. Você vê que pelo pensamento cristão, pelo pensamento judaico-cristão, Deus fez a Terra. Então você observa que a forma como a biologia é constituída, com todas as suas partículas, com toda a sua química, potássio, né? Você tem ferro, fósforo, lítio, você tem prata, bronze, ouro, você tem proteínas, aminoácidos que agrupados de uma forma inacreditável. A vida é um milagre. E só quem poderia fazer um milagre é só uma força superior. Isso é apenas reflexão. E Jesus, pelo pensamento cristão, está ligado ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Foi uma proposta que os judeus ortodoxos, ao ver, não aceitaram na época. Não aceitaram. Mas
Quando você tem um pensamento livre, quando você busca a verdade vem até você. Você começa a ter experiências com essa verdade, você começa a refletir sobre essa verdade. E você vê que o pensamento cristão tem uma força incomensurável. A maioria dos debates que eu vejo entre direita e esquerda, você vê que muitos esquerdistas apanham feio, porque, assim, no debate, né? Na, no debate de ideias, porque você vê que o pensamento cartesiano, moderno, marxista, é muito novo, e o pensamento cristão, a patrística, né? O pensamento até grego cristão, tem mais tempo. Mas existe uma coisa muito pré-histórica e inerente ao humano, que é a busca pela metafísica, a busca pelo transcendente, né? Isso é inerente à condição humana, né? O homem pensa, né? O tigre, ele caça, ele fareja, ele segue instintos, mas o homem é capaz de pensar, de refletir. E essa linha de pensamento foi construída durante milhares de anos, e o místico é inerente ao ser humano. Então é interessante pensar assim, né? É só uma reflexão a respeito do Ortega e de sua obra, e também de outras coisas que eu ando lendo, né? É muito interessante pensar assim. Ao meu ver, esse Jesus de Nazaré, o pensamento cristão, a escolástica, é fundamental, é de fundamental importância para a criação humana.